Bem no centro de BH, 182 mil metros quadrados de muita área verde, árvores frutíferas e um paisagismo impecável. Eu só poderia estar falando do Parque Municipal, um dos queridinhos de BH, que nasceu juntamente com a cidade. Todo mundo conhece e adora, mas poucos sabem da sua história e curiosidade. E é isto que eu vou contar em 2 episódios, especialmente dedicados a esse refúgio no meio da cidade. O nome completo do parque é Parque Municipal Américo René Jeanette, mas nem sempre chamou por esse nome. Durante 50 anos foi conhecido como Parque Municipal. A mudança só aconteceu nos anos 50, como uma homenagem ao prefeito Américo René Jeanette. Jeanette foi um político e empresário visionário, fundador da primeira indústria de alumínio do Brasil e posteriormente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em 1950 foi eleito prefeito de Belo Horizonte e faleceu durante o mandato de 1954. O Parque Municipal de Belo Horizonte foi projetado para ser um jardim monumental no coração da nova capital de Minas que se construía no final do século XIX. A comissão construtora noticiou que ele seria o mais grandioso parque que existiria nas Américas e mereceria a visita de nacionais e estrangeiros. Devemos nos lembrar que algumas décadas antes tinha sido inaugurado o Central Park de Nova York, que era um grande parque público urbano inaugurado no centro de uma das maiores metrópoles do mundo no século XIX. E o Parque Municipal de Belo Horizonte, ele é pensado dentro desse contexto, de se tornar um grande parque público urbano numa cidade que nascia sob os ideais e os novos conceitos urbanísticos do final do século XIX. Inaugurado em 1897, o Parque Municipal foi a primeira área de lazer de Belo Horizonte e teve sua inspiração nos parques ingleses. A área prevista no plano inicial era de 550 mil metros quadrados. Hoje sua área é de 180 mil metros quadrados. O projeto é do arquiteto paisagista francês Paul Villon, responsável também pelos jardins da Praça Liberdade. O projeto do Parque Municipal de Belo Horizonte ele foi constituído pela comissão construtora e pelo paisagista francês Paul Vicent Villon. E aqui ele inicia sua carreira como paisagista e como rocailleur. Rocailleur, que no Brasil vamos chamá-los de cascateiros, ou seja, aqueles que construíam cascatas em jardins paisagistas, como é o caso do Parque Municipal de Belo Horizonte. Villon se inspirou no chamado paisagismo romântico, que adota a harmonia do projeto arquitetônico com a natureza do local. Os jardins e o paisagismo de um lugar contam a história daquele lugar. Ao você caminhar por determinado jardim, você consegue determinar a sua época de autoria, por exemplo. O Parque Municipal de Belo Horizonte, ele nasce desse ideal ainda do jardim paisagista. E quando a gente fala de jardim paisagista, muitas vezes a gente fala o jardim inglês e pensamos no paisagismo do jardim inglês do século XVI, XVII. Não é. O jardim paisagista do século XIX é o jardim francês do século XIX, do grande parque público que estava sendo executado na Paris de Haussmann, da segunda metade do século XIX. Então a inspiração ela é nos jardins franceses da era industrial. O que estava em voga na época eram os jardins de inspiração francesa, com predomínio das formas geométricas nos desenhos. Pelos corredores chamados de alamedas, podemos apreciar imagens de Anita Garibaldi e de 4 figuras associadas à fundação da cidade: Arão Reis, Afonso Pena, Augusto Lima e Bias Fortes. Villon teve a ideia de aproveitar muitas árvores de grande porte existentes nos quintais das casas do antigo arraial. Hoje possui mais de 50 espécies de árvores e 400 da flora da Mata Atlântica, lago com pedalinhos e um centro de educação ambiental. Um dado curioso: em 1924, o então governador Olegário Maciel se mudou para uma das casas do parque. Antes vice,
Ele assumiu o Estado após a morte de Raul Soares e se recusou a ficar no Palácio da Liberdade. O parque está desde o início da cidade, ele não é só um espectador, ele é um participante ativo, né, da sociedade belo-horizontina. Ele já foi um local de grandes passeios nos finais de semana, que as pessoas acordavam e vinham para cá para poder passear, para poder namorar, para poder conhecer novas pessoas. E ele hoje também ele serve, à medida que a cidade foi crescendo, como um local de passagem, onde as pessoas atravessam para poder descontrair. É um local onde as pessoas utilizam os hospitais e vêm para cá para poder esperar o horário do seu médico. Então ele tem múltiplas funções. E também ele atende aquelas pessoas que estão passeando pelo centro da cidade, precisa de tomar uma água, de tomar um refresco, tomar um lanche, ou vai à feira. E é podemos dizer assim, como uma área de fuga mesmo, uma rota de fuga. Sai, no caso, daquele ambiente urbano e de uma hora para outra você entra num local completamente diferente, não parece que você está no centro da cidade. E ele atende não só as grandes famílias, né, mais abastadas, igual antigamente, como ele consegue atender todo o público da cidade de Belo Horizonte. Eu acredito que ele é o local mais eclético e democrático da cidade, se não for o mais eclético e democrático até do próprio estado, devido à quantidade de pessoas. Cheguei aqui em 72, vim para estudar aqui no Brasil e o pessoal me trouxe para Belo Horizonte. Eu não sabia que Belo Horizonte existia, né? E quando cheguei aqui, fiquei encantado com a cidade. Essa questão da cidade planejada, né? Essas ruas retas, largas, né? Isso me encantou. Muita água, né? Dentro da cidade, né? Isso foi uma coisa assim, bem interessante e muito diferente, né? Do lugar lá, né? No Panamá onde eu morava, né? A quantidade de plantas, né? Flores, né? Isso sempre me chamou a atenção. Nós temos mais de 300 espécies de árvores do mundo todo, inclusive do Brasil. A gente está praticamente 50% nativa, 50% exótica, porque quando o parque foi idealizado, as pessoas elas não viajavam muito para fora do Brasil. Então, quando elas vinham aqui, elas tinham a oportunidade de ver exemplares do mundo inteiro. Estou aqui no parque, vim ajudando o papai desde 1957, 58. Nós somos oriundos do oeste de Minas, Martinho Campos. O papai mudou para aqui em 56 e a gente está aqui até hoje. Nós vivemos do parque desde aquela época. O parque era frequentado pela alta sociedade belo-horizontina. Era comum ver senhores de bengalas, luvas, cartolas e casacas inglesas, bem como senhoras elegantes, com seus chapéus, suas saias compridas e volumosas, circulando pelos jardins e alamedas. Já na década de 20, o Parque Municipal foi um dos principais locais de encontro de grupos modernistas como os poetas Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura e Pedro Nava. E na década de 40, foi no parque que o pintor Alberto da Veiga Guinhar formou importantes nomes das artes plásticas de Minas Gerais, com suas aulas ao ar livre, a convite de Juscelino Kubitschek. À medida que o tempo passa, a cidade vai se transformando. E se o jardim também se transforma, claro, ele se transforma não só nos seus usos, mas ele se transforma por conta daquele que projetou naquele momento. Então, por exemplo, um jardim hoje, do século XXI, um jardim de 2021, no século XXI, é um jardim que ele vai primar pela diversidade, pela ecologia, pela sustentabilidade, pela reutilização de suas águas, por utilizar mobiliários e equipamentos que sejam sustentáveis. Então, esse tipo de noção de sustentabilidade, de ecologia, de meio ambiente, ela é muito recente. Então, se nós pegarmos um jardim do século XIX, com uma profusão de lagos, de águas, de fontes e de nascentes, é um jardim que dialogava com a lógica daquele tempo. Os domingos de manhã eram as famílias tradicionais. Depois de tarde eram as empregadas das famílias. Porque um jardim que não é frequentado, um jardim que não é visitado, um jardim em que as crianças não correm, é um jardim sem sentido, não é mesmo? Então a relação com as pessoas é muito forte.
para esse tipo de bem dos parques, dos jardins. Ele é feito, ele é projetado para que as pessoas nele caminhem, para que as pessoas vivenciem experiências nele. São espaços projetados para isso. Em 1992, o parque passou pela maior reforma de sua história, por iniciativa da Prefeitura e da Companhia do Vale do Rio Doce. A reforma possibilitou ampliar a área verde, com o plantio de 40 mil metros quadrados de grama, 700 espécies da Mata Atlântica e 200 mil mudas de plantas ornamentais. O projeto da reforma possibilitou também que os jardins históricos e as áreas próximas do Coreto e do lago voltassem à concepção paisagista original. Qual a importância de se preservar locais como o Parque Municipal de Belo Horizonte? É imensurável. A gente não tem como mensurar. Assim como a gente não mensura a importância dos jardins diversais, dos jardins das vilas italianas, dos jardins franceses. A gente não mensura, não tem como mensurar patrimônio como o Parque Municipal de Belo Horizonte, como a Praça da Liberdade, como o Parque das Mangabeiras e outros tantos parques de Minas Gerais, do Brasil como um todo. Infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de preservar suas áreas culturais e naturais, como é o caso dos jardins, que é uma paisagem cultural, ou seja, ali diversos elementos estão interagindo, o natural, o cultural, o imaterial e as próprias pessoas, nessa relação entre as pessoas que ocupam esse lugar, esse espaço. E tem mais curiosidades e personagens marcantes, diretamente daqui, do Parque Municipal. Eu espero você no próximo episódio. Olá, estou de volta com mais um capítulo sobre o nosso querido Parque Municipal Américo Gianetti. No episódio anterior, eu contei a razão do parque ter recebido este nome e muitas outras curiosidades sobre a sua história. Se é para falar do passado, é comigo mesmo. Olha que curioso, o projeto inicial do parque previa um cassino, um restaurante e um observatório meteorológico, mas pouco se construiu. O parque foi inaugurado tendo apenas uma parte da obra finalizada. As ruas, alamedas, lagoas e riachos foram traçados de forma livre pelo arquiteto Paul Villon. A partir de 1905, inicia-se o processo de perda de espaços para algumas construções, como a Faculdade de Medicina, o Centro de Saúde do Estado, a Moradia Estudantil Borges da Costa, o Teatro Francisco Nunes e o Colégio Mago. No início do século XX, a Praça Liberdade e o Parque Municipal se tornaram o centro de referência da capital, sendo o Parque Municipal concentrando os grandes eventos esportivos da cidade através do Veloclube, promovendo corridas de bicicleta, promovendo corridas a pé e de velocípede, inclusive tendo uma pista de patinação dentro do Parque Municipal. Quem diria que foi aqui, no Parque Municipal, em 1908, que um grupo de adolescentes iria fundar o Clube Atlético Mineiro. O Parque Municipal oferece várias opções de lazer e esporte. Possui equipamentos de ginástica, pista de caminhada, quadra de tênis e quadra poliesportiva, orquidário
brinquedos e um parquinho infantil. Os burrinhos e os cavalos são a grande atração das crianças. Cortava filme, né, no escuro e levava para o laboratório. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é mamão com açúcar, né? O celular atrapalhou a gente, você sabe, né? Tem gente que deixa de tirar foto e muita gente tira, sabe por quê? Porque eu levava os pais lá, os pais levavam os filhos, aí ficou daquilo ali. Tem que vai lá, se não tirar foto com a gente e não comer pipoca, não foi no parque não. O cavalinho, o papai introduziu ele em 1961, por aí, era feito de papel machê. Naquela época já tirava retrato dos meninos no cavalinho. Então hoje é muito constante chegar um pai com um menino do tamanho que ele era naquela época, com a foto dele no mesmo cavalinho, a gente tornar a tirar do filho, do pai e do filho, no mesmo cavalinho. Isso é muito constante, sempre tem. Tudo que nós temos foi meu pai que conseguiu do parque. Eu hoje faço tudo para conservar o que ele fez, que não tá fácil. É gozado, né? O parque já não dá o que ele fez para conservar, o parque já não dá mais. Então a gente peleja para conservar o que ele fez até a década de 65, por aí. A história dos burrinhos, dos barquinhos e dos brinquedos do Parque Municipal, elas se confundem com a própria história do parque. A maior parte das pessoas que são responsáveis por esses brinquedos, pelos burrinhos e pelos barquinhos, são pessoas que já têm 60, 70 anos de parque. E quando a gente volta na nossa infância, a gente lembra do Parque Municipal, a gente sempre remonta nisso. Eu vou no Parque Municipal por causa do burrinho, para andar naqueles brinquedos que são brinquedos da nossa infância, e mesmo os barquinhos. Em outro parque você não tem esse tipo de atrativo que a gente tem aqui. Então mesmo com a cidade ela evoluindo, né, ela modificando, o Parque Municipal ele guarda um pouco dessa questão que não é antiga, é uma questão, o tempo todo é uma questão saudosista nossa. Então se você vem ao parque, você não tem a presença do burrinho, dos brinquedos, do barquinho, é como se você não tivesse vindo aqui. Então eu acredito que é muito importante a presença desses atrativos e também dos ambulantes do parque, onde você pode vir tirar uma fotografia, pode comer um cachorro-quente, um sorvete, uma pipoca, coisa que às vezes você não consegue fazer em outro local. Então aqui tem todo um atrativo um pouco diferente que remonta à história da cidade e do parque. Os recursos hídricos chamam muita atenção e são fundamentais para a existência dessa fauna e flora tão exuberantes. O parque conta com 3 lagoas, 3 cascatas abastecidas por nascentes naturais, 2 laguinhos artificiais que aclimatam o viveiro das plantas medicinais e o jardim das borboletas, 2 bebedouros históricos ornamentais, 10 bebedouros públicos com água tratada potável pela Copasa. É claro que os barcos a remo viraram cartão postal do parque. Aliás, não é à toa que o Parque Municipal é o patrimônio ambiental mais antigo de Belo Horizonte. Aí igual tirar pé da lagoa, dos burros e no jardim. O que a gente deve observar no jardim? Ao sentar num banco de jardim e estar num banco de jardim já é um ato de contemplativo, né? A gente se assenta e contempla. Então, observar isso, observe o mobiliário, observe o desenho desse jardim, os caminhos são sinuosos, os caminhos são retilíneos, você consegue ver o outro lado, ou você não vê porque tem vegetação, como é o caso do Parque Municipal, e o mobiliário dele, o que te conta? É faiança? É mármore? Né? As esculturas são faiança ou mármore? É ferro fundido? É rocaille? Embrechado? Existem as modas, existe o pessoal que andava com rádio, aquele rádio grandão, existiu isso tudo aqui. Existiam as pessoas querendo conquistar as outras. Quer saber de outra curiosidade? Há 6 anos, quem quisesse comer jaca aqui no Parque Municipal podia se inscrever em uma lista de espera gigantesca, mas a lista precisou ser suspensa quando a demanda superou enormemente a oferta da fruta. O Parque Municipal
é unanimidade para os mineiros e a todos que visitam a nossa cidade. Então ele é imensurável pelo seu valor histórico, pelo seu valor estético, pelo seu valor artístico, pelo seu valor patrimonial, né? Tudo isso são valores patrimoniais que são atribuídos ao bem, e também pelos seus valores ecológicos, desses novos pensamentos do século XXI, de sustentabilidade, de ecologia. Então ele é imensurável, é um patrimônio que não tem preço, você não tem como precificar um tipo de patrimônio como é o Parque Municipal de Belo Horizonte. O Pulmão de Belo Horizonte completa 124 anos em 2021 e, apesar de tanto tempo fechado por conta da pandemia, permanece inabalável, seja em suas estruturas quanto na beleza e exuberância. O parque é o pulmão de Belo Horizonte. É um dos lugares mais saudáveis que tem em Belo Horizonte. Você vai no Parque da Mangabeira, não é igual ao municipal. Não estou desfazendo o de lá. Só que aqui tem uma coisa que o de lá não tem, de lá tem uma coisa que aqui não tem. Então, no meu modo de entender, que é melhor do que qualquer outro lugar. A primeira casa aqui, onde eu moro, na Serra, né? Depois eu Parque Municipal. Peguei amor daqui lá. Muitas pessoas consideram o Parque Municipal o pulmão de Belo Horizonte. Assim, isso procede. Sim, ele não é só o pulmão, né? No sentido ecológico ali do termo, de gerar oxigênio com as suas árvores, muitas delas já secular. Mas ele, no sentido, eu vejo muito no sentido de ambiência mesmo, de laços de pertencimento, de relações que as pessoas criaram com aquele espaço. Então, quando a gente pensa num jardim como o Parque Municipal de Belo Horizonte e pensa nele como um pulmão é aquele lugar onde a gente respira. Eu paro e eu respiro. Eu paro e eu observo. O que normalmente a gente não faz no dia a dia, na vida corrida, no trânsito, no transporte público ou no transporte privado, enfim, ou dentro das nossas próprias casas, a gente não para respirar. E quando você vai a um parque como o Parque Municipal de Belo Horizonte, você senta nos bancos, ou quando você está caminhando pelas alamedas, ou à beira dos lagos, você respira. Assim que puder, não deixe conhecer o Parque Municipal. Até a próxima! Sobrevoando o meu país, enquanto vou voltando da viagem que eu fiz. Olha lá, entre rios e montanhas, Cidades tão antigas, só pode ser Minas Gerais. Ainda bem que ela deve estar me esperando, ela mora aqui também. Penso nela enquanto estou voando, avisto ao longe Belo Horizonte. O avião já vai chegar e o amor a me esperar. O avião já vai pousar e o amor a me esperar.